Escolhido, para. Não passe este vídeo. Esta mensagem não chegou até si por acidente. Se está a ver isto antes das 23 horas e 59 minutos de hoje, precisa de saber que Deus tentou chegar até si 7 vezes esta semana. 7 sinais. 7 momentos em que algo dentro de si sussurrou que havia algo errado. E talvez tenha ignorado. Talvez tenha pensado que era paranoia, ou cansaço, ou a sua própria mente a pregar-lhe partidas. Mas não era. Era o Espírito Santo a tentar protegê-lo do que vai descobrir agora. Há alguém próximo de si, alguém a quem chama amigo, talvez familiar, que está neste momento a trabalhar ativamente contra a sua bênção. Não é suspeita. É um aviso profético de Deus para si, hoje, neste preciso instante. Antes de continuar, quero convidá-lo a fazer uma coisa. Se sente no Espírito que esta mensagem é para si e vai sentir, porque o Espírito de Deus confirma a verdade. Escreva nos comentários 777, seguido dessa declaração de fé. O que foi plantado contra mim não vai prosperar. A minha virada chegou. Diga isto como um ato de obediência, não de superstição. É uma declaração de guerra espiritual. E partilhe este vídeo com alguém que está em batalha agora mesmo, porque a mensagem que está a ouvir pode salvar a bênção de outra pessoa. Subscreva o canal para não perder o próximo aviso. Deus continua a falar. Agora, fique, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como vê as pessoas à sua volta e vai mudar ainda mais a forma como vê a Deus. Deixe-me falar-lhe da sua vida neste momento, não da vida que mostra nas redes sociais, da vida real, daquela que acontece às 3 da manhã, quando não consegue dormir e não sabe bem por quê. Há um peso, uma sensação de que algo está bloqueado, de que as coisas deviam estar a avançar, mas não avançam. Orou, jejuou, trabalhou, fez tudo o que lhe disseram que tinha de fazer, e ainda assim, algo não encaixa. As suas finanças estão presas num loop que não consegue quebrar. Aquele projeto que devia ter avançado há 6 meses ainda está parado. Aquela porta que parecia aberta fechou-se sem explicação. E o mais estranho de tudo é que as pessoas ao seu redor parecem estar bem. Apenas você está estagnado. Escolhido, preciso que ouça isto com toda a atenção. O problema não é a sua fé. O problema não é a sua obediência. O problema não é Deus. O problema é que há uma influência ativa à sua volta, dentro do seu círculo mais próximo, que está a sabotar silenciosamente o que Deus está a construir na sua vida. Bem, fogo! O inimigo não joga limpo, nunca jogou. Desde o Jardim do Éden, que a sua estratégia favorita é entrar pelas portas que você mesmo abre por confiança, por lealdade, por amor. Utiliza as pessoas a quem você mais ama, porque sabe que as vai deixar entrar. Sabe que não vai verificar as intenções de quem considera família. João 10:10 é uma das escrituras mais diretas de toda a Bíblia. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Não vem de fora com uma placa a dizer que é o inimigo. Vem sorrindo. Vem com conselhos. Vem com aparente preocupação. Vem com informação sobre a sua vida, que só tem porque ele a confiou, escolhido. O que está a sentir não é paranoia, é discernimento. E Deus está a afiar esse discernimento em si agora mesmo. C.S. Lewis escreveu em Cartas de um Diabo a Outro Diabo, algo que me persegue sempre que penso neste tema.
Escreveu que o grande trabalho do inimigo não é atacar-nos frontalmente, porque assim reconheceríamos a batalha, mas infiltrar-se nas nossas relações mais íntimas, transformar a confiança numa porta de entrada e usar o amor que sentimos pelos outros como a nossa maior vulnerabilidade. Lewis percebeu que o diabo é, acima de tudo, um estratega das relações humanas. Pense em José. Não o José da história bonita, das pinturas da escola dominical. O José real. O jovem que sonhou com grandeza e os seus próprios irmãos conspiraram para o destruir. Gênesis 37. Conta a história sem suavizá-la. Eram os seus irmãos de sangue, que se sentaram à mesa para comer enquanto ele gritava dentro de uma cova. Pessoas que partilhavam o mesmo pai, as mesmas memórias de infância, o mesmo lar, e foram eles que o venderam. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe quando lê a história de José. Deus viu tudo, cada conspiração, cada palavra sussurrada às suas costas, cada moeda que trocou de mão. E não apenas viu, estava a trabalhar dentro de cada ato de traição para levar José exatamente para onde precisava de estar. Bapu Salmoitim Sint. Gênesis 50:20 é a declaração profética que vai marcar a sua vida de hoje em diante. Vocês planearam o mal contra mim, mas Deus planeou isso para o bem. Não diz que o mal não existiu, não diz que a dor não foi real. Diz que Deus é tão soberano que pega nas conspirações dos seus inimigos e transforma-as em degraus para a sua bênção. O que estão a fazer contra si neste momento não vai destruí-lo, vai elevá-lo, mas tem de acordar para o que está a acontecer. Existe um padrão que Deus me mostrou ao estudar as histórias bíblicas de traição, e quero partilhá-lo consigo, porque vai reconhecê-lo imediatamente. O padrão é este: o inimigo nunca ataca quem não tem nada. O inimigo investe tempo, energia e recursos em sabotar apenas aqueles que têm uma chamada genuína de Deus sobre as suas vidas. Se não houvesse nada especial em si, se a sua bênção não fosse real, se o seu destino não fosse ameaçador para o reino das trevas, ninguém se daria ao trabalho de conspirar contra si. Men Otu. Escolhido. A intensidade da batalha que está a enfrentar é a prova da grandeza da bênção que está a caminho. Os ataques não mentem. Pense em Daniel, lançado na cova dos leões, não porque fosse fraco, mas porque os seus inimigos reconheceram que havia algo nele que não conseguiam derrotar por meios normais. Daniel 6:4 diz que os seus adversários procuraram uma falha nele e não encontraram nenhuma. Então criaram uma lei especificamente para o destruir. Criaram um sistema inteiro cujo único propósito era eliminar Daniel. Soa familiar. Talvez não seja uma lei, mas talvez seja uma narrativa, uma história que alguém próximo de si está a construir cuidadosamente com pequenas mesinhas de informação aqui. Uma frase dita à pessoa errada ali. Um silêncio calculado, quando devia ter falado a seu favor tudo para construir uma versão de si que não é verdadeira. E Daniel sobreviveu à cova. Não porque não havia leões. Havia. Não porque os leões não eram reais. Eram. Sobreviveu porque o Deus que o chamou era maior do que qualquer cova que os homens pudessem construir. A sua cova não vai ser o seu fim. Vai ser o seu testemunho. Mas quero dizer-lhe algo que talvez seja difícil de ouvir, porque esta mensagem não é apenas sobre o que os outros estão a fazer contra si, é também sobre o que está a fazer, ou não está a fazer, que está a permitir que continuem. Há momentos em que a nossa maior vulnerabilidade não é a maldade dos outros,
É a nossa recusa em acreditar que aquela pessoa específica seria capaz de nos trair. É o amor que insiste em ver o melhor, quando o Espírito Santo está a mostrar algo diferente. Provérbios 4, 23. Não é apenas um versículo bonito para bordar numa almofada. É uma instrução de sobrevivência. Acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele provém a vida. O coração, nas Escrituras, não é apenas o centro das emoções, é o centro do discernimento, da direção, da visão espiritual. Quando o seu coração está desprotegido, quando deixa que qualquer pessoa que sorria tenha acesso ilimitado a quem você é, aos seus planos, aos seus sonhos, está aberto a abrir as portas da sua vida a todo o tipo de influência. Guarda o coração não significa fechá-lo. Significa torná-lo sábio. Significa aprender que intimidade é um privilégio que se ganha, não um direito automático que se dá com base em laços de sangue ou em anos de convivência. Há pessoas que estão na sua vida há muito tempo que nunca foram para si, apenas estiveram perto de si, que é uma coisa completamente diferente. Escolhido. Quero que feche os olhos por um segundo. Não agora. Depois, quando este vídeo terminar, e pense numa pessoa. Uma pessoa específica. Alguém a quem você conta coisas que não conta a mais ninguém. Alguém que, quando partilha uma boa notícia, reage de uma forma que não consegue bem definir. Não é alegria genuína. Há um momento de hesitação antes do sorriso. Há uma pergunta logo a seguir que diminui ligeiramente o que acabou de contar. Há um comentário que fica no ar e que mais tarde, sozinho, percebe que o feriu. No Nietzsche. Essa pessoa não precisa de ser má, pode nem ter consciência do que faz. Mas o espírito que opera através dela é destrutivo, e Deus quer que você abra os olhos. Eclesiastes 4 diz algo perturbador, mas honesto. Vi que todo o trabalho e toda a destreza vem da inveja de um homem pelo seu próximo. A inveja não grita, a inveja sussurra. A inveja usa palavras gentis, enquanto por dentro deseja que você fale. E a inveja, dentro de alguém que convive consigo diariamente, que conhece os seus pontos fracos, que sabe o que o faz inseguro, que tem acesso às suas decisões antes que se tornem públicas, é uma das armas mais poderosas que o inimigo tem à sua disposição. Mas aqui está a boa notícia. 1 Pedro 2,9 diz que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Não foi Deus que o escolheu depois de o avaliar. Escolheu-o antes. A sua eleição não depende de quem lhe é leal. Depende de quem o chamou. E o que Deus chamou, nenhuma conspiração pode cancelar. Deixe-me contar-lhe a história de uma mulher. Ela orou durante 6 anos pela mesma coisa. 6 anos de joelhos no chão, de lágrimas que chegavam antes das palavras, de momentos de fé que alternavam com momentos de dúvida profunda. Estava a tentar construir um negócio, pequeno, mas honesto. E cada vez que chegava perto de dar o salto, algo corria mal. Um cliente que desaparecia, um contrato que não avançava, uma oportunidade que fechava inexplicavelmente. O que ela não sabia, e o que Deus finalmente lhe revelou numa noite de oração, era que havia uma pessoa na sua vida, alguém que considerava uma das suas melhores amigas, que estava sistematicamente a partilhar os seus planos com as pessoas erradas, não com má intenção declarada, com inveja disfarçada de preocupação. Ela vai tentar, mas não sei se tem estabilidade para isso. Aquela ideia parece arriscada para alguém na situação dela. Palavras ditas no momento certo para semear dúvida nas pessoas certas. Quando esta mulher percebeu o que estava a acontecer, não entrou em colapso,
Chorou, sentiu-se traída, ficou com raiva. Mas depois, ajoelhou-se e disse: Senhor, obrigada por me mostrar. Agora mostra-me o próximo passo. Em 18 meses, o negócio que tinha ficado preso durante 6 anos saiu do lugar com uma força que ela não conseguia explicar. A proteção que veio quando removeu aquela influência criou um espaço que Deus preencheu. Deus não estava ausente durante aqueles 6 anos. Estava a protegê-la, guardando a bênção até o momento em que o terreno estava limpo para a receber. Como disse C.S. Lewis em O Problema da Dor, a dor remove o véu, faz-nos ver o mundo como realmente é. O que Stuart a viver agora, a sensação de bloqueio, a confusão, a suspeita que não consegue silenciar, não é punição, é revelação. Deus está a remover um véu da sua percepção para que veja o terreno espiritual à sua volta com clareza. E a clareza dói. Sempre doeu. Quando Naomi voltou a Belém, depois de perder o marido e os filhos, disse às mulheres da cidade que não a chamassem mais Naomi, que significa agradável, mas Mara, que significa amargo. Estava no fundo. A dor tinha removido tudo o que lhe dava identidade. Mas era naquele vazio que Ruth estava ao seu lado. E era naquele vazio que a história de redenção de Deus ia começar. O capítulo mais escuro da sua história não é o fim, é a configuração da virada. Então, o que é que Deus quer que faça agora? Não quer que seja ingênuo. Não quer que continue a dar acesso de coração aberto a pessoas que estão a usar esse acesso contra si. Mas também não quer que entre em paranoia, que veja inimigos em todo o lado, que feche o coração de tal forma que a bênção que Deus quer trazer também não consiga entrar. O que Deus quer é discernimento. E o discernimento não é desconfiança sistemática, é escuta ativa do Espírito Santo. Hebreus 4:12 lembra-nos que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito. Quando passa tempo suficiente com a palavra, o seu espírito começa a perceber coisas que a sua mente ainda não processou. Começa a sentir o desconforto antes de conseguir articulá-lo. Começa a ter clareza sobre relações que antes estava a forçar. Eis o que o alinhamento com Deus parece na prática, para a sua situação específica. Primeiro pare de partilhar os seus planos antes de eles estarem prontos. Os seus sonhos não precisam de validação externa para serem reais. Cada vez que partilha um plano antes de o tempo, está a dar informação a pessoas que podem não ter os seus melhores interesses no coração. Guarde em silêncio o que Deus lhe deu. A bênção que matura em silêncio é mais difícil de sabotar. Segundo, observe as reações, não as palavras. A pessoa que está a trabalhar contra si raramente lhe vai dizer isso diretamente. Mas as reações traem o coração. Quando partilha uma boa notícia, quem celebra genuinamente? Quem hesita? Quem faz aquela pergunta que diminui? Preste atenção. O Espírito Santo já lhe está mais a mostrar. Está é a escutá-lo. Terceiro, construa limites sem drama. Não precisa de fazer um discurso. Não precisa de confrontar. Simplesmente começa a dar menos acesso, menos informação, menos disponibilidade. Os limites não são punições, são proteção. São a forma como cuida da bênção que Deus está a preparar para si. Quarto, ore, especificamente pela revelação. Salmo 25, 4-5 é a sua oração desta semana. Faze-me conhecer os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me. Peça a Deus que lhe revele quem é quem na sua vida.
Ele conhece os corações. Você não tem de adivinhar, tem de orar. Mas deixe-me dizer-lhe também o que não deve fazer, porque neste momento, a reação instintiva pode ser a errada. Não entre em retaliação. Não comece a fazer o que estão a fazer a si. Não comece a usar palavras como armas, a semear dúvidas sobre as pessoas que o feriram, a tentar destruir o que construíram. Romanos 12:19 é absolutamente claro. Não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança de Deus é sempre mais eficaz do que a nossa. E a nossa retaliação quase sempre nos custa mais do que custou ao inimigo. Não se torne reativo. Isaías 54:17 não diz que a arma não vai ser formada. Diz que não vai prosperar. Eles vão formar a arma, vão usar rumores, silêncios calculados, informação mal usada, exclusão, sabotagem silenciosa. Formarão a arma cuidadosamente. Mas não vai prosperar, porque você não vai tornar-se a versão deles de si mesmo. Vai continuar alinhado, vai continuar íntegro. E a integridade, no final, é sempre mais forte do que a conspiração. Não perca a fé na humanidade. Uma pessoa traiu-o, ou duas, ou talvez mais. Mas Ruth não traiu Naomi, Jonatas não traiu David, Maria Madalena não traiu Jesus. Há pessoas na sua vida, talvez ainda por revelar, que são leais de coração limpo. Não feche a porta a todos por causa de quem entrou e partiu os seus pertences. Há algo que o inimigo não quer que saiba. Quando uma conspiração é revelada, quando Deus acende a luz e você começa a ver o que estava na escuridão, não é apenas uma notícia má. É o sinal de que a virada está próxima. Pense bem. José só chegou ao palácio depois de ser vendido. Daniel só foi reivindicado depois de passar pela cova. Davi só subiu ao trono depois de anos a fugir de Saul. Em cada uma destas histórias, a revelação da conspiração contra eles foi o último acto antes da mudança de estação. O que está a ser revelado a si agora não é uma exceção a essa regra, é a confirmação dela. C.S. Lewis escreveu em O Peso da Glória que há momentos nos quais aquilo que somos chama por aquilo que devemos tornar-nos com uma intensidade que nenhum argumento pode silenciar. Estou a viver um desses momentos. O que está a ser revelado não é apenas sobre quem está a trabalhar contra si. É sobre quem você é, o que foi chamado a ser, e para onde Deus o está a levar. A conspiração contra si é a prova de que o seu destino é suficientemente ameaçador para merecer uma conspiração. Escolhidos sem chamada não assustam o inimigo. O fato de ele ter investido tanto em sabotá-lo diz mais sobre o seu futuro do que sobre a sua situação atual. Antes de chegarmos à oração, quero que saiba o que está a caminho. A virada que Deus tem preparado para si não é pequena. Não é uma melhoria marginal. É uma mudança de estação completa. As portas que estavam fechadas vão abrir não porque se esforçou mais, não porque encontrou a pessoa certa, mas porque o bloqueio vai ser removido, e o que Deus decretou não pode ser detido mais tempo. A restauração que está a caminho é pública, da mesma forma que a traição foi pública, que as pessoas viram, comentaram, decidiram sobre si com base em informação manipulada. A sua reivindicação vai ser pública. As mesmas pessoas que ouviram a versão errada de si vão ver a versão real a manifestar-se e não vai precisar de se defender. A verdade vai fazê-lo por si. As relações que serviram de instrumento de bloqueio vão perder o acesso à sua vida. Não vai precisar de fazer grandes cenas.
Deus vai simplesmente reorganizar os círculos à sua volta. As pessoas que não lhe pertencem vão sair, e o espaço que deixam vai ser preenchido por laços genuínos, pessoas enviadas por Deus para a próxima estação da sua vida. E as bênçãos materiais e espirituais que estão bloqueadas, finanças, saúde, relacionamento, propósito, vão começar a mover-se. Porque as bênçãos de Deus não dependem da aprovação dos homens. Dependem da sua obediência e do seu tempo. Agora vamos orar. Coloque a mão sobre o peito. Respire fundo. Não porque seja um ritual, mas porque quero que esteja presente de corpo, alma e espírito para o que Deus vai fazer neste momento. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ergo a voz agora pelo meu irmão, pela minha irmã, que está do outro lado deste vídeo com um coração cansado, mas uma fé que ainda não apagaste. Sabes tudo. Deus, sabes o nome das pessoas que estão a trabalhar contra ele. Sabes as palavras que foram ditas às suas costas. Sabes as portas que foram fechadas por mãos que ele pensava serem de confiança. Sabes as lágrimas que chorou sem conseguir explicar porquê. E nada, absolutamente nada, te surpreendeu. Hoje, Senhor, pedimos revelação, não para semear paranoia, não para criar amargura, mas para que o meu irmão, a minha irmã, possam ver com os olhos do Espírito o que tem estado escondido, que o discernimento que prometeste em Hebreus 4:12 opere com força na vida dele hoje, que a voz do Espírito Santo seja mais alta do que qualquer narrativa falsa, que a luz que Deus traz exponha cada conspiração, cada intenção escondida, cada plano formado nas trevas. Declaro em nome de Jesus toda a arma formada contra a vida, a reputação, as finanças, a saúde e os relacionamentos deste escolhido não vai prosperar. Isaías 54:17 é a sentença de hoje sobre cada conspiração ativa. Declaro que a sabotagem para, que o bloqueio quebra, que os ciclos de atraso terminam, que o que foi roubado é restaurado ao cétuplo, como a palavra promete, em Provérbios 6:31. Senhor, toca no coração de quem está a assistir a este vídeo neste momento. Toca naquela área específica onde a dor da traição ainda queima. Toca no lugar onde a desconfiança começou a fechar o que devia estar aberto. Cura a ferida que não tem nome. Aquela que não sabe bem explicar, mas que acorda com ela todas as manhãs. Cura o espanto, porque a traição dos que amamos é sempre um choque, mesmo quando já suspeitávamos. E agora, Pai, faz o que só Tu podes fazer. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Restaura a reputação que foi manchada. Volta as narrativas na direção da verdade. Que aqueles que ouviram mentiras sobre este escolhido comecem a ver a realidade com os próprios olhos. Que a sua integridade fale mais alto do que qualquer acusação. Que a sua paz seja uma prova tão evidente da tua presença que até os seus inimigos sejam confrontados. Declaro que a nova estação começa hoje. As finanças que estavam presas começam a mover-se. A saúde que estava a deteriorar começa a ser restaurada. O relacionamento que estava roto começa a ser reconstruído ou removido, o que for da tua vontade. A porta do propósito que estava fechada começa a abrir, e toda a gente à volta deste escolhido vai ver que o Deus de Israel não se esqueceu do seu filho, da sua filha. Em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado, o Senhor das batalhas, o Deus que fez de cada cova um trampolim e de cada traição um degrau, recebemos este avanço com fé, com gratidão,
e com a certeza de que o teu tempo é perfeito. Amém, amém, amém. Se esta mensagem tocou algo dentro de si, e sei que tocou, porque o Espírito não mente, então não saia daqui sem fazer 3 coisas. Carregue no gosto, porque isso envia esta mensagem para mais pessoas que estão em batalha agora mesmo. Subscreva o canal, porque os próximos avisos de Deus vão chegar por aqui. E partilhe este vídeo com alguém que você sabe, no fundo do coração, que precisa de ouvir exatamente isto hoje. Pode ser que a mensagem que recusou ouvir chegue a eles através de si. Isso também é ministério. Isso também é propósito. Até a próxima mensagem e ela vem. Deus não parou de falar.